Good morning, London. How are you doing today? Are you alright? Mais um videozinho aqui para vocês com conteúdo interessante. Hoje vamos tratar de um assunto aí que eu gosto bastante e às vezes algumas pessoas me perguntam, que é sobre qual país eu imigraria hoje, se fosse para eu sair do Brasil hoje. Qual país que eu iria buscar para imigrar depois de ter essa experiência morando fora e conhecido vários países aqui nesses anos que a gente tem morado fora. Então vamos lá, se eu fosse sair do Brasil hoje, tá? Eu precisasse sair do Brasil, quisesse sair do Brasil o quanto antes, para onde que eu iria? Bom, a minha estratégia seria um lugar em que eu, obviamente, pudesse ter uma qualidade de vida melhor que no Brasil, né? Um poder de compra maior do que no Brasil, porque esse é o motivo principal, né, que tira as pessoas do Brasil. Então eu já de cara excluiria, sei lá, morar em outro país da América do Sul, com toda certeza. Eu buscaria países aí, ou da América do Norte, ou da Europa, a Oceania, né, que são geralmente os mais visados aí pelos brasileiros. Eu iria tentar um país que me possibilitasse me legalizar de maneira mais fácil, porque o meu objetivo sempre foi poder viajar bastante e ter mais liberdade, né, de locomoção. Então eu acho que se eu fosse para ficar ilegal, eu não teria a mesma experiência que eu almejo, né? Então eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos é um ótimo poder de compra, você ganha muito dinheiro, pode ganhar muito dinheiro, mas os Estados Unidos oferece uma resistência maior para você se legalizar, é mais difícil. Teria que ir com visto de estudante, e aí mesmo assim você não pode trabalhar com visto de estudante, a não ser que você esteja fazendo um college, uma faculdade, que aí, eu não sei direito como está a lei hoje, mas se eu não me engano, depois que você se formar na faculdade ou no college, aí você recebe uma permissão de trabalho por um tempo. Não sei se ainda é assim. Se eu estiver errado, pode me corrigir nos comentários. Mas ele não é um país tão fácil de você se legalizar. E também, pelo meu estilo de vida hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu iria preferir outros países em vez dos Estados Unidos. Também aqui eu estou partindo do pressuposto de que eu não tenho cidadania europeia, né? Se eu tivesse uma cidadania europeia, como eu tenho a italiana, já tinha quando eu saí do Brasil, sem dúvidas eu iria para a Europa. Viria para a Europa de olho fechado. Antes eu não pensava assim. Antes eu queria ter outras alternativas primeiro. Eu preferia ir, sei lá, para o Canadá ou para a Austrália. Mas com a cabeça de hoje, sem dúvidas eu iria direto para a Europa. Mas aqui no nosso vídeo nós estamos excluindo essa hipótese, né? A pessoa não tem cidadania europeia. Então eu iria para países que eu tenho uma chance maior de me legalizar, ou uma chance maior de eu pegar, sei lá, uma permissão de trabalho estudando. Então provavelmente um dos primeiros da minha lista seria a Irlanda, tá? Por quê? Porque a Irlanda, ela é muito parecida com o Reino Unido. Eu, já conhecendo o Reino Unido, já sei mais ou menos como funciona a Irlanda. Embora não seja exatamente igual, ela é muito parecida. E a Irlanda você pode ir como estudante e tirar a permissão de trabalho, né? Como estudante de inglês, inclusive, não é nem college, nem faculdade. Como estudante de inglês você pode trabalhar 20 horas semanais. Então isso seria a minha porta de entrada, né, para o mercado de trabalho europeu. E aí eu poderia conseguir um sponsor para me dar um visto de trabalho. E então seria a opção mais fácil em tese. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma das opções mais fáceis, mais acessíveis aí para você que quer sair do Brasil de maneira legal, poder trabalhar legalmente, né? Então a Irlanda certamente estaria ali no meu topo da lista. Outro país que eu cogitaria muito seria Austrália ou Nova Zelândia. Acho que seriam os próximos da lista ali. Mas aí você já é um pouco mais trabalhoso, porque aí você tem que tirar um visto de estudante. Isso pode ser bem caro, mas ainda assim, se não me engano, estudantes
mesmo de inglês, ainda podem trabalhar meio período, tá? Também, se eu tiver errado, me corrija. Antes era assim, né? Quando eu estava pensando em sair do Brasil, pesquisava bastante, era assim. Eu creio que ainda deve ser. Então esses países estariam na minha lista também, bem lá no topo, talvez depois da Irlanda. Também cogitaria muito o Canadá, mas o Canadá, se eu não me engano, já mudou a lei. Eu acho que já não pode mais trabalhar sendo estudante de inglês. Eu acho que você tem que fazer um college agora. Então já está um pouco mais difícil do que Nova Zelândia e Austrália, e mais difícil do que a Irlanda, tá? Fora que o clima também, o frio é muito maior, né? Então eu acho que eu preferia Nova Zelândia e Austrália por causa do clima, ou Irlanda, porque também é menos frio do que Canadá, e também está na Europa, né? Na Europa facilita muito para você viajar, ter contato com outras culturas. Então o Canadá estaria ali, sei lá, em quarto na minha lista, possivelmente. Depois desses países, eu acho que eu procuraria algum na Europa que também tenha uma certa facilidade para você se legalizar. Hoje em dia na Espanha há uma possibilidade de você, após 2 anos trabalhando na Espanha, você pegar uma permissão de residência. E aí Portugal, né? Portugal, como último recurso, eu cogitaria também. Por que como último recurso? Porque Portugal, embora ainda seja fácil para brasileiros se legalizarem, ele é um país que tem salários muito abaixo, né? Eu acho que da Europa Ocidental ele é o mais baixo. Na verdade, na Europa em geral ele é um dos mais baixos. Isso não quer dizer que é ruim morar em Portugal. Portugal oferece uma qualidade de vida boa. Eu nunca visitei Portugal, não visitei ainda, mas pelas informações que a gente colhe, né, conversando com pessoas, fica evidente que Portugal é um bom país para se viver, mas também é muito claro que muitos portugueses migram para outros países da Europa por causa dos baixos salários em Portugal. Então Portugal seria, digamos assim, a minha última opção dos países que eu teria uma certa facilidade para me legalizar. Eu preferiria Espanha antes de Portugal, mas Portugal seria uma boa pedida também como porta de entrada para a Europa, né? E aí posteriormente, quando eu conseguisse me legalizar em Portugal, quem sabe virar um cidadão europeu, aí eu migraria para outro país da Europa que eu me identifico mais. E por que eu não recomendei o Reino Unido? É porque o Reino Unido, hoje em dia, ele é meio semelhante ao Canadá, assim. Você só pode trabalhar se você fizer uma faculdade aqui, você recebe permissão de trabalho. Você não pode estudar inglês e trabalhar. E eu acho que no Canadá é mais fácil um pouco para você conseguir a residência permanente se você aplicar pelo sistema de pontos. Há a possibilidade de você vir direto com a residência permanente do Brasil. Eu sei que está mais difícil do que no passado, mas ainda eu creio que é um pouco mais fácil do que o Reino Unido. E também, pelo Reino Unido ser bem parecido com a Irlanda, eu tentaria a Irlanda em vez do Reino Unido, que os dois países se parecem muito. E no Reino Unido, na Irlanda, eu já poderia trabalhar, né, assim que eu chegasse com visto de estudante. Sem falar que se eu quisesse morar no Reino Unido posteriormente, eu poderia ficar na Irlanda por alguns anos, né, legalmente, tirar a cidadania irlandesa, e aí os irlandeses têm acordo com os britânicos, então o britânico pode viver lá legalmente na Irlanda, sem um visto específico, e o irlandês pode viver no Reino Unido também legalmente. Então é isso, esse é o conteúdo desse vídeo. Espero que essa informação tenha te ajudado de alguma forma, te dado mais uma segunda opinião aí para te ajudar a decidir, caso você esteja querendo sair do Brasil. Continue aí seguindo nosso canal, curtindo nossos vídeos se você gosta desse tipo de informação. Deixe o seu like, ative o sininho para notificações. Também o seu comentário é muito importante aí para a gente interagir e para você também sugerir novos conteúdos aqui para o canal, lugares que vocês querem ver aqui em Londres e no Reino Unido, tá bom? God bless you and God save the King.